Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020 9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Oferecimento, Uninasal e Tite juntos formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia nas nuvens. Estamos no 6º andar da Casa da Indústria, num restaurante muito ruim chamado Mestre Cuca. Meu Deus do céu. Olha, você já sabe que quando eu digo isso, porque é exatamente ao contrário. A gente se apaixonou, inclusive, em fazer o Almoçando com a Notícia aqui, porque é um ambiente fantástico, é uma comida espetacular. O dono é meio assim, tá? Não tenho muita intimidade com ele não, porque o cara é sensacional também, e além de ser o dono do Mestre Cuca, ele é o presidente da Abrazel, e é como tal, como presidente da Abrazel, e não como dono do restaurante, porque hoje ele é meu convidado, é que ele está aqui e vai cumprimentar logo de cara vocês. Meu caro Tiago Falcão, presidente da Abrazel. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Geraldo. Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite e bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado por abrir as portas da sua casa mais uma vez, o que me dá realmente um prazer enorme. Da mesma forma. Me conta uma coisa, o que é que você considera que seja assim a coisa mais gostosa de se fazer com a Abrazel? Além de comer, é claro. Não, sem dúvida. Eu acho que é a questão do poder fazer a diferença, né? Então, quando a gente começa a juntar um grupo e esse grupo consegue fazer a diferença, eu acho que é o que dá mais prazer. Então, todas as brigas de Abrazel hoje não estão somente na questão do fomento para mais clientes ou qualquer coisa nesse sentido, ou qualificação. Está de fazer a diferença em práticas que acontecem errada dentro do mercado, e a gente pode juntar todos esses restaurantes e conseguir reverter esse quadro, como hoje já acontece em alguns casos. Taxa de cartão de crédito, de um ano e meio para cá a gente já tem uma realidade totalmente diferente, já por essa força, por essa atuação da Abrazel Nacional, a Abrazel Alagoas também, de conseguir convênios com administradoras e juntar o volume de todos para valer do pequeno ao maior. Vou dar como um exemplo, a gente tem um convênio com um cartão de crédito que hoje eu consigo a mesma taxa do Divina Gula para a tapioca da Maria Bonita, de um colega nosso que tem um volume muito menor de pessoas ali frequentando e comprando, né? Tiago, inclusive isso precisa ser mais divulgado, não só para o povo da cidade, mas sobretudo para os turistas, que ficam com aquela imagem de que vem para Maceió, e em Maceió se explora, não. Esse também é um trabalho que a Abrazel está fazendo junto aos seus associados, não é? Mas olha, Geraldo, me permita lhe corrigir.
Isso Não, era, não é a mim, não. era Não é passado. a mim, não. É passado. É passado. Por isso que eu estou provocando, não é a mim que você está corrigindo. Está corrigindo quem Claro, pensa claro, ainda claro, assim. claro. Certo. Hoje a gastronomia, como turismo, Sensacional. ele é considerado pelos turistas como o maior índice de satisfação dentro da visita dele, Eu não tenho inclusive dúvida. maior do que nossas belezas naturais. Ele primeiro vem por conta das belezas naturais, segundo motivo é a gastronomia, mas depois que ele chega aqui, eles são mais satisfeitos com a gastronomia do que nossas belezas naturais. bem. E a nossa pesquisa que foi feita há pouco tempo sobre a questão de preços dentro das capitais, a gente está bem abaixo do que as outras capitais. Então a gente tem preço baixo oferecido pelo cliente e uma alta satisfação desses clientes que vêm aqui. Mas o importante que eu quis tocar também no assunto é essa defesa que vocês fazem, por exemplo, em relação ao cartão de crédito, porque essa defesa vai para o consumidor final. Sem dúvida alguma, é uma grande defesa, é um grande tema. Sem dúvida. Levando em consideração só essa parceria, eu não estou nem falando a nível nacional, que a gente já está num Isso. patamar de briga que a gente já Perfeito, está conseguindo perfeito. fazer essas reduções. Só aqui local, em alguns casos, entre antecipação de recebíveis e mais a taxa de cartão, tem diferença de 5% por transação. Muito bem. Então já é uma diferença muito grande, né, no resultado do empresário, certeza. 5% de ganho a mais, né? Muito bem. Eu queria convidar o meu colega e amigo Lino a se fazer presente na mesa, por favor. Certo? Ocupe o seu lugar aí, tá? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Não, pode ser ali, pode ser do outro lado, então. Sem problema nenhum. Por favor, Lino. Esse é que é um grande profissional também da imprensa aqui, sobretudo na parte que diz respeito à assessoria e assessoria a personalidades. E aqui ele está assessorando o nosso querido amigo Francisco Malaquias, procurador-geral do Estado. A quem eu ofereço o microfone. Tudo bem, meu amigo? Como vai você? Tudo bem, Que bom Geraldo. recebê-lo no Almoçando. É um prazer estar aqui com você, né? O prazer é redobrado. Que Primeiro bom. pela sua companhia e depois por Obrigado. estar num restaurante tão belíssimo. E com as como outras esse. companhias que são E com as- maravilhosas. E as demais companhias que são maravilhosas, né? Todos com quem eu já tive um contato durante a minha vida profissional de alguma forma, né? O Álvaro na Casal Gilberto, É verdade. eu tive sempre contatos com o pessoal aqui, sempre acompanhei, inclusive a carreira desses nossos. Isso é que é o bom, não é? colegas, né? Poder falar de si, falar das pessoas, né, que a gente convive no dia a dia, isso é tão bom. Você olha e diz, mas aquele ali eu sei quem é, como é, assim, não, é muito bom isso. Aprendi com os dois, com os artigos que o Álvaro escreve, com o Gilberto na CEAL, quando Verdade. era diretor da CEAL. Verdade. E eu um simples advogado da empresa e ele diretor de operações da CEAL. Então foi profícua Verdade. essa convivência. O que você considera, meu caro Francisco Malaquias, que seja o calcanhar de Aquiles na Procuradoria-Geral hoje? Não só porque seja aqui, não, em qualquer estado do país. Hoje na Procuradoria, o calcanhar de Aquiles é a falta de assessoria aos procuradores Muito que hoje bem, lá muito trabalham. bem. Esse é um grande calcanhar, porque nós precisamos não mais tanto de procuradores, porque nós já temos Muito um bom bem, corpo de muito procuradores. Acho que a gente fecharia o quadro de procuradores com um concurso com mais 10 procuradores. É isso a história. Não é? Mas a gente precisa de assessoria. Assessoria por concurso. Por Sem concurso dúvida. ou por seleção, veja bem, a assessoria, ela pouco importa para a gente se é por concurso ou por seleção simplificada, Ok. O cargo comissionado, porque na realidade a assessoria vai dar o respaldo ao procurador, mas a responsabilidade pela ação dessa assessoria é do procurador. Mas desde que seja uma assessoria técnica, que é o que Claro, você precisa, claro, não é? só isso. Que, aliás, Assessoria você técnica. não, eu acho que todos Todos os nós. órgãos, de modo geral, eles lutam por isso, É. para ter uma assessoria técnica, Técnica, tem que ser técnica. não é? Tem que ser técnica. Quantos processos existem hoje na Procuradoria? Eu posso falar pelo ano passado. É. No ano passado nós trabalhamos em torno de 35 mil processos. E baixaram para um bocado. Baixamos um bocado, mas trabalhamos em 35 mil processos, sem levar em conta que os processos vão e voltam muitas Exatamente. vezes. Né? Há mais de uma ação. É verdade. Você pratica uma ação, ele vai, às vezes baixa em diligência e eles retornam, vão É e verdade. voltam. Meu querido amigo, eu estou nesse primeiro bloco apresentando as pessoas, meu querido amigo, jornalista, colega, Joaldo Cavalcantes, que honra, que prazer sempre que você venha a um programa meu. Olá, Geraldo. É uma satisfação. Estamos aqui para cumprir pauta.
né, diante de tantos especialistas. Não perde que a bola para cumprir pauta, é isso aí. e diante de tantos especialistas aqui, água, energia, Tudo, né? letras da lei, Isso. um especialista em generalidades. Mas você sabe que isso é muito bom. Porque você, por exemplo, que inclusive já escreveu alguns livros muito interessantes, por sinal, sempre colocando para os leitores um pouco da sua vivência, da sua experiência, ainda bem que em alguns você falava dos outros. Né? Não falava de você, falava dos outros. Mas tudo bem, tem problema nenhum. Tudo isso é experiência e é absolutamente válido no mundo de hoje, Joaldo. Sem dúvida. E esse ramo, estamos aqui o Alexandre também, que é um companheiro da área, esse ramo da... Alexandre Lino, claro. Alexandre Lino. Esse ramo do jornalismo, que você se referiu, ele caminha muito lado a lado com a literatura, né? E em tempo de informação muito instantânea, efêmera, passageira, Perfeito. nesse mundo virtual que a gente está vivendo, acredito que o ser humano necessita mais do que nunca da informação circunstanciada. Muito bem. Informação mais aprofundada. Muito bem. Eu acho que é isso. Agora, veja bem, na hora em que é um assunto que eu vou querer prolongar um pouquinho mais à frente, mas eu já quero provocar você, porque nós vivemos hoje um jornalismo diferenciado. Eu aproveito para agradecer você que está aqui, que é o diretor de comunicação da Assembleia Legislativa também, para agradecer o convite que eu recebi da apresentadora Cláudia de Bulhões, lá da TV Assembleia, para me entrevistar, e eu fiz isso ontem. E lá nesse programa eu citei uma coisa, por inspiração sua, que é a questão do fake news, já que nós estamos com a internet aí tão violentamente e avassaladoramente na vida das pessoas. Aí você vai, abre um negócio e depois você vai saber que era um fake news, que era uma notícia falsa. Me fale um pouquinho sobre isso. Fake news, geralmente produzidos por assassinos da informação. Exatamente. Né? E assassinos da informação vivem nos subterfúgios, né? Não trabalham à luz do dia. Isso. E é essa história que eu estou convencido que, sobretudo, a categoria dos jornalistas precisa se reposicionar nesse mundo, nesse mundo moderno. Muito bem. Porque essa plataforma está aí para todo mundo utilizar. São ferramentas que servem para o bem ou para o mal. Com certeza. É como um carro. Agora pode servir como uma ambulância ou como uma arma de guerra. É o famoso vamos separar o joio do trigo. Exatamente. Agora é preciso saber separar, o que não é fácil. E aí é um desafio para a categoria e é um bom momento para se distinguir dessa pirataria. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu acho que é por aí, não é? Gilberto Espírito Santo, que figura. Além de tudo, meu amigo, já foi CEAL, já foi tanta coisa em matéria de energia. É um homem que vive, eu tenho assim o maior prazer em acolher artigos dele sobre a questão de energia e por aí vai. E outras questões também. Não é, meu querido Gilberto? Como vai você? Tudo bem, Geraldo. Boa tarde aí para todos. É uma satisfação estar aqui. Satisfação é nossa. No restaurante aqui, inclusive com o anfitrião também, né? Exatamente. E energia, Geraldo, é o que a gente está aqui esperando, né? É verdade. É aquela energia que nos mantém vivos. Por quê? Será que a gente tem que se decepcionar com a outra? Que nos ajuda não, também de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não, nenhuma. Então, a questão da energia vai bem ou não vai bem? Ei, Gilberto, a questão da energia de um modo geral, ela vai bem ou não vai bem? De um modo geral. Não, vai bem. A gente tem que sempre ter uma visão positiva das coisas, vai bem, apesar de uma série de dificuldades, mas as dificuldades são o que fazem a gente procurar soluções e resolvê-las. E é assim que a sociedade avança. Não, sem dúvida, mas ninguém vive sem, né? Não. Sem energia ninguém vive. Sem ninguém vive. Não é? Não, nem a energia pessoal nossa, nem aquela que atende a toda indústria, ao comércio e faz o mundo girar. Se tiver problema de menisco, a coisa fica feia. Rapaz, não fala problema de menisco, não. Não é não? É. Bom, isso é uma brincadeira pessoal, até para a gente desanuviar um pouco os espíritos e sabendo, sem dúvida alguma, que você vai se sair muito bem com o seu menisco, viu? A gente deseja isso a você. Bom, a gente fala de energia, a gente tem que falar de água, que também é outro fator preponderante para a sobrevivência da humanidade, sem dúvida alguma. Essa água que está cada vez mais ou cada vez menos, não sei,
sendo discutida. Tem ou não tem? É para poluir ou não é para poluir? É poluída ou não é poluída? A água do mar pode ser dessalinizada ou não pode ser? E por aí vai. Quem entende disso até dizer chega é o ex-presidente, inclusive, da Casal, meu querido amigo Álvaro Menezes. Está aqui. Tudo bem, Álvaro? Tudo bem, Geraldo? Como mais vai uma você? vez. Tudo bem, obrigado. Mais uma vez uma satisfação muito grande participar dos seus programas e conviver com esse grupo de especialistas, de amigos também aqui, como o Francisco, Gilberto, pessoas que a gente conhece há muito tempo. Gilberto é meu professor na universidade, na Faculdade de Engenharia. Então é um prazer muito grande. Eu pensei você... que ele era mais jovem. Ele era jovem, eu aqui estou me aproximando dele já. Estamos naquela faixa de idade que eu já me aproximo dele também. Então, assim, você consegue de fato não só levar uma informação muito qualificada para a sociedade alagoana e para o mundo todo, já que hoje a gente está na internet, mas também conseguir juntar pessoas dessa sociedade alagoana que contribuem, que continuam contribuindo para que cada vez mais a gente vá melhorando o estado de Alagoas. Você falou desse negócio e talvez para o mundo inteiro. Às vezes a gente tem umas surpresas gozadíssimas. Eu tenho um blog no jornal Primeira Edição, onde eu escrevo há mais de 15 anos, desde a fundação, e eu nunca tinha parado para ver a quantidade de cliques que tinha no meu blog. Agora eu estou vendo e tomando um susto, porque é de 20 mil para cima, 16 mil, 15 mil, é um negócio impressionante. E aí também tem um negócio que você vê de onde vem. E aí você encontra nos Estados Unidos, de Portugal, da Dinamarca, de não sei onde. Meu Deus do céu, a internet é uma loucura. É uma loucura, não é? É uma coisa que, aí eu sou leigo nisso, mas uma coisa que a gente não explora. Eu também gosto muito de escrever, escrevo para um site português chamado Ambiente Online. E também quando você vai pesquisar e ver as pessoas que leem os seus artigos, se consultam, você vai tomando surpresas. O que a gente falta, e aí no meu caso, como eu sou um escritor amador, é me profissionalizar mais para fazer esse acompanhamento. Eu acho que é muito importante para você até interagir com os leitores, que às vezes fazem comentários, que às vezes querem saber mais algumas coisas sobre aquilo que você está escrevendo. É muito interessante esse mundo virtual que a gente vive hoje. É um mundo diferenciado. Mas eu lhe pergunto, por exemplo, em questão de água, você está lançando um livro diferenciado agora em Aracaju e outro em São Paulo. Nós estamos participando do lançamento de 2 livros, onde escrevemos um capítulo em cada um deles. Muito em bem. Aracaju é esse aqui, Águas Brasileiras. Para a câmera, qual é a câmera que vai mostrar? Vamos me mostrar Águas primeiro Brasileiras, que Águas Brasileiras. é um livro editorado pela Balminas, que é uma indústria química, que resolveu assim, incentivar a escrita de alguns artigos, são vários autores aí nesse livro, falando sobre temas generalizados, desde a eficiência na prestação do serviço, a gestão de recursos hídricos ou a escassez de água no Nordeste, que é o tema que eu escrevi com a advogada Bruna Monteiro, que foi minha parceira nesse texto. Escassez de água no Nordeste. No Nordeste, né? E o outro livro que está sendo lançado dia 18 em São Paulo é um tratado sobre o marco regulatório no saneamento básico no direito brasileiro, né? E aí, Francisco, é um livro voltado muito também para pessoas da área do direito. Vocês podem começar a interagir, viu? 42 autores, e ele tem 5 temas. E eu escrevi sobre a evolução dos serviços de saneamento sob a égide da Lei 11.445, que é o marco do saneamento brasileiro, marco regulatório. Que diz principalmente o quê? No meu caso, assim, no texto que eu escrevi, eu falo exatamente sobre uma coisa que hoje a gente... digo o marco regulatório. O marco regulatório, a lei diz exatamente a lei do saneamento, ela estabelece todas as diretrizes para a prestação do serviço, desde a forma como você define o saneamento, até a forma como você deve cobrar pelos serviços prestados. Então, por que você acha que durante 500 anos o saneamento básico escondido debaixo da terra, ele foi relegado ao 2º ou 3º plano? Talvez eu tenha respondido até. Não, eu digo o seguinte, que isso varia muito de situação para situação e de tempo para tempo. É uma questão que você mencionou bem aí, ao longo da história ela vai se alterando. Claro. A gente já viveu momentos no Brasil em que os serviços eram prestados por iniciativa privada, eles se concentravam primeiro no abastecimento de água, porque o abastecimento de água ele traz um reflexo imediato para a sua saúde, e depois se passou a investir no esgotamento sanitário, que se chama muito de saneamento. Nesse livro, que é o Tratado sobre o Marco Regulatório, a gente explora 5 temas ou 5 indicadores, e um deles é exatamente essa evolução que às vezes é criticada, que se diz que o saneamento não avançou no Brasil. E ele avançou, e aí a gente tem que analisar de indicador para indicador. Nesse item de esgotamento sanitário, por exemplo, foi um dos que mais avançou no período de vigência da Lei 11.445 do nosso Marco Regulatório. Que é de que ano? É de 2007. 2007, ok. Então, esse avanço de 2007 para cá, obviamente... Ele tem acontecido. Então, tem coisas que não houve um avanço e outras coisas houve avanço. Muito bem.
Você sabe que nós temos um cineasta aqui entre vocês? Eu adoro fazer o programa eclético, porque os assuntos são os mais variados. Daqui a pouco eu sei que vocês vão começar a interagir entre vocês, cada um no seu assunto. Eu sei que vão ser perguntados pelos outros também. Meu querido amigo de velhas datas, Herbert Lisboa, Grupo Zendo, cineasta, já fez 14 filmes aqui na raça e na coragem. Isso é coragem. Tudo bem, Herbert? Como vai você? Tudo ótimo, excelente. Primeiro eu quero parabenizar o grande time. Você é o Tite da situação aqui, né? É o grande time que eu estou aqui no meio de pessoas fantásticas. Aqui, eu não pude nem responder na hora. Sou nada, rapaz. Sim, o grande time. Nós estamos aqui com, desculpe colocar, o Francisco Marquis, o Tiago Falcão, o Álvaro Menezes, Joaldo Cavalcante, Alexandre Lino, Gilberto Espírito Santo. É demais. Eu sou pequenininho aqui nesse meio, né? Aqui não tem ninguém pequenininho, todo mundo aqui está numa boa. Ainda mais, ó, Joaldo Cavalcante é uma pessoa que eu muito me espelhei. Vamos fazer o seguinte, pergunta ao Francisco Malaquias se ele quer dirigir um filme. Você quer dirigir um filme? Tá vendo? Não, você quer, Álvaro? Você quer, Gilberto? Não quer, pode ser que o Joaldo queira, agora outro não. Eu dirijo meu carro. Né? Não é? Eu dirijo... Então, você, na sua, dentro dessa mesa, você é o top. Vamos lá. Bom, atualmente a gente já está, já estamos começando a nova turma, é um curso profissionalizante, junto com o Sindicato dos Artistas, para a gente promover o 15º filme. Né? Esse, extraordinariamente, a gente vai ser decidido dentro da turma. Né? Então, o nosso curso ele já tem mais ou menos 18 anos, aqui em Alagoas, trabalhando em cima do método Zendo, que é um método que eu criei, que geralmente no Brasil é usado um método russo, né, que eu não concordo com ele, porque ele fragmenta a personalidade. Isso aí eu estou falando já como psicólogo. Então eu criei alguns elementos. Então a ideia desse curso agora é gerar o 15º filme. E teremos assim promoções para criança. Geralmente nossos cursos, eles têm desde crianças... Só para dizer que a entrada está servida. Tá bom, ótimo. Então, nesses primeiros 30 minutos, a gente serve a entrada aqui no magnífico Mestre Cuca da Casa da Indústria. Aqui daria um bom lugar para uma cena de um filme aqui, viu? De uma reunião de cúpula. Eu tenho certeza de que o Tiago vai marcar aqui. A casa já está aberta, viu? Não, mas olha, é o seguinte, você cria uma cena de filme que seja num sábado à noite, não é, Tiago? Não é, Tiago? Rapaz, o sábado à noite aqui é bacana. É bom, né? Não sei se vocês conhecem aqui, todo sábado à noite a gente tem a Noite Dançante. Essa Noite Dançante já tem quase 10 anos aqui que acontece. E só vem casais super selecionados. Espetacular. E é muito bacana. Agora eu vou perguntar, aproveitando o que ele está dizendo, como eu faço cinema, quero saber de vocês todos assim. Vocês conseguem dançar uma música sem som? Claro que não. Não? Pois vocês teriam que dançar. Porque geralmente numa novela, no filme, o som vem depois. Então vocês têm que colocar, senão atrapalha a captura do som, etc. E outras coisas que o diretor pode colocar. Então vocês teriam que dançar sem a música nenhuma. Vocês são intervencionistas na arte de cada um. Intervencionista, Deixa eu apresentar o meu amigo Alexandre Lino. Ô, Alexandre, que prazer enorme você aqui. Você que é um jornalista de primeira qualidade. Eu conheço você há alguns anos já, de vários lugares, e hoje prestando vários serviços, inclusive ao nosso querido amigo Francisco Malaquias. Como vai? Tudo bem, Geraldo? Agradecer ao convite inesperado, porque vim para assessorar, mas ter a oportunidade de sentar uma mesa com tantos ilustres dos mais variados setores de Alagoas só me deixa feliz. Não, eu não deixaria de fora uma personalidade também como você. Você cumpre o seu papel na assessoria, de um modo geral. Obrigado. E é um assunto que eu gosto, e eu gosto sobretudo de levar os meus colegas que fazem isso. Sim, porque não é fácil. Não é fácil. Tenho 15 anos de profissão, aprendendo muito desde o Joaldo Cavalcante. Com certeza. Acredito que já tive a oportunidade de produzir reportagens com todos que estão aqui na mesa. Hoje eu estou produtor aqui na TV Mar, logo mais. Exatamente. Lá no esporte, junto com o nosso querido Viderlan Araújo. Acabei de encontrar com ele.
Rapaz, você precisa diminuir essa barriga, rapaz. Tá tomando conta da tela toda. É difícil. Eu também estou nessa luta com ele. Briguei com ele, viu? Hoje. Briguei com ele, porque eu disse assim, pela primeira vez depois de 12 anos, o meu primeiro horário mudou de horário. Né? O programa a gente pegou essa que era meia ao hora meio-dia, que era ao meio-dia, agora é 1h30 da tarde. Que, aliás, eu preferia, era um negócio até que eu brigava por isso. Eu queria que o Bate-Papo, a primeira edição, o Bate-Papo, fosse ao ar depois que as pessoas já estivessem em casa. E não meio-dia, que é uma hora de locomoção. Sim. Então, nós estamos agora às 13h30. E eu briguei com ele porque eu disse o seguinte, quando você terminar o programa, diga, olha, agora não é o Bate-Papo, não, o Bate-Papo agora é às 13h30. Avise, por favor. Você puxa a orelha dele. Prometo puxar e informar os horários tanto do Bart quanto do Almoçando com a Notícia. Obrigado. Aí estou tendo essa oportunidade. Acredito, o primeiro que eu conheci aqui foi Joaldo, e hoje eu tenho a oportunidade de estar trabalhando além da TV Mar com o Dr. Francisco Malaquias. Tem sido um grande assessorado, porque eu acho que fundamental de todo assessorado é ele ouvir a voz do assessor que está tendo uma visão extra e tem também o relacionamento já com a mídia, com profissionais de mídia, como é o seu caso, como é o caso do Herbert ou o caso do Joaldo. E a gente tem essa vivência, tem essa experiência. Com o doutor Francisco Malaquias, eu tenho tido muito essa liberdade de orientação, de trabalho. Ele presta assessoria e orientação ao governador e eu tenho o prazer de prestar assessoria a ele. Sei, por exemplo, que a Abrazel tem uma assessoria que trabalha muito bem. O doutor Gilberto, quando esteve à frente da secretaria, também era muito assessorado. O Álvaro, quando trabalhou na Casal também. Ou seja, esse trabalho que o jornalista presta muitas vezes nos bastidores, ele é fundamental porque ele serve não só para projetar o trabalho do assessorado, mas também para orientar a sociedade. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Meu querido Francisco Malaquias, sem querer fazer... É porque eu estou no final do primeiro bloco. Eu só queria aproveitar o gancho para pedir ao Malaquias que dissesse qual é a importância... Esquece que ele está aí. Não está aí, não. Qual é a importância da assessoria, sobretudo a assessoria de jornalismo, de comunicação, de imprensa, de um modo geral, para um dirigente como você, que ocupa um cargo importante? Você não pode estar pensando em tudo, e muito menos na relação externa. A assessoria, no caso. Não responde agora, não. Esse não, vou esperar o primeiro bloco. Segundo bloco. Tá. Ok? Ok. Joaldo conhece bem o que é isso. Ai. Gente, eu quero lembrar vocês dos nossos patrocinadores principais, que são a Uninasal, a nossa queridíssima Uninasal, que agora está, olha, no dia 14, encerram-se as inscrições para vestibulares. E que você precisa ver, através do site, que é uninasal.edu.br, tudo que tem à sua disposição agora, inclusive os novos cursos da Uninasal. Essa Uninasal que está dizendo para o que veio, hein? Olha, e com uma grande mudança na sua imagem, na sua administração, num mundo de coisas. Vale a pena você conhecer. O outro é o Sebrae. O Sebrae Alagoas. Olha, me desculpem, viu, gente? De vez em quando acontece isso. Mas a gente faz esse programa como se fosse ao vivo. Então tem uns pigarrinhos que aparecem. Deve ser... É a idade, deve ser. Não importa, não. Deixa para lá. O importante é que você me ouça. Então é o seguinte, o Sebrae é especialista em pequenos negócios. O que é que eu sempre digo? Se você é um microempreendedor individual, se você é uma pequena ou média empresa, ouça o Sebrae antes de tomar determinadas atitudes. Ouça, porque o Sebrae entende do negócio. Ele sabe como é que você pode crescer. Aquele negócio de botar debaixo do braço o CNPJ e dizer, agora eu sou empresário, não funciona. O que funciona é a partir daí. Então procura o Sebrae, que o Sebrae gratuitamente vai lhe dar tanta informação que você não faz nem ideia. A imprensa oficial Graciliano Ramos, que tem uma parte voltada para o governo, Diário Oficial e tudo que faz para o governo, e uma parte voltada para a iniciativa privada. Isso é muito importante. Inclusive o meu mais recente livro, O Por Causas da Vida, eu editei lá e é de uma qualidade excepcional. Então procura, porque você pode e vale a pena. A palavra oficial não quer dizer que eles não possam atender, porque eles são uma autarquia, uma empresa. É uma autarquia ou uma empresa de economia mista? Uma autarquia. Uma autarquia, e eles podem sim atender a você.
ok? A Sancar Veículos, a única que está no pátio de um supermercado, no pátio do Sam's Club, e que disse assim, não conta quando, mas veio o maior festival de carro que você pode imaginar, de carros seminovos, vem na Sancar Veículos no próximo, esquece, não diz quando. Light Steel Frame, uma nova maneira de você construir. 50% a menos no tempo de construção, 10% a menos no custo da obra, e ela é aquilo que o nome está dizendo. A estrutura de aço leve, limpa, absolutamente limpa. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, dividindo o bate-papo conosco, cada um com a sua característica, espetaculares, grandes ícones da gastronomia. E hoje, aqui no Almoçando com a Notícia, quem sabe se a gente até depois... Não, eu vou conversar com ele. A gente adora fazer aqui. Nós estamos no 6º andar da Casa da Indústria, a melhor ponto de referência que existe. Nós estamos no nosso querido Mestre Cuca, que nos serve de maneira admirável. E que aos sábados à noite tem a Noite Dançante. Não perca. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020 9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Muito bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia e nós deixamos o nosso querido amigo Francisco Malaquias, que é o Procurador-Geral do Estado, sem responder a pergunta porque chegamos nos comerciais, mas foi só um intervalinho, voltamos a ele. Ok, meu querido Chico Malaquias, o que a gente pediu foi que você dissesse qual é a importância realmente de você ter uma assessoria de comunicação como a que você tem. A importância de uma assessoria de comunicação é justamente fazer com que você se aproxime do seu público-alvo. Nós somos servidores públicos, nós estamos dedicados a um serviço público, então nós temos que fazer chegar a quem nos paga, no nosso patrão, que é o povo, o que recolhe o imposto, o que está sendo realizado. E a única forma que se tem disso é através dos meios de comunicação e da internet, que é, como diz Joaldo, um meio de comunicação moderno, mas isso sem orientação é mesmo que um cego em tiroteio. Eu não tenho o mínimo conhecimento da área jornalística e o Alexandre Lino
é de uma eficiência Com certeza, monumental. com Então eu certeza. fico com a tranquilidade de fazer chegar ao público-alvo o recado que a Procuradoria E a quer passar. experiência, por exemplo, que o Alexandre Lino vem acumulando nesses anos todos, inclusive no Ministério Público, né, do qual ele foi também assessor de comunicação. Na OAB, na no OAB, Ministério em vários Público, lugares. Isso é muito importante e o Joaldo pode complementar. Ele que foi diretor, foi secretário de comunicação do Estado, inclusive, e hoje é o diretor de comunicação da Assembleia Legislativa, ele pode, por favor, dizer dessa importância. O nosso público telespectador precisa entender essa importância cada vez melhor, e profissionalmente é com você. E, Geraldo, tem tudo a ver, é muito bom o Alexandre trabalhar com um assessorado como o Malaquias, que tem uma visão moderna da informação no Estado de Direito Democrático. Isso é que é fundamental, porque não há como nós navegarmos, e tanto isso é verdade, que em épocas passadas, né, em que se prevalecia o autoritarismo, o processo da ditadura, não existia o profissional de imprensa ou da comunicação, que foi o termo evolutivo, nas repartições públicas, nas corporações, fazendo esse processo de assessoramento. Existia, na verdade, uma grande confusão entre o assessor ou o promotor da vida, né, que era o bajulador de plantão. Depois desse processo, num trabalho da federação, do jornalista, um trabalho corporativo, foi deixando bem claro, inclusive evoluindo no processo de profissionalização. Perfeito. Com código de ética específico, com regras claras, no sentido de que a sociedade pudesse distinguir, né? E chegamos ao ponto de hoje termos uma categoria cuja atividade laboral, boa parte, está exatamente engajada na atividade que a gente chama do outro lado do balcão. Não tenha dúvida. Né? Fazendo um anteparo no sentido de facilitar o acesso, de buscar informação. Quantas vezes o Alexandre, eu estou citando ele que ele está aqui, claro, ou qualquer outro claro, colega que estão nas repartições públicas, sobretudo, né, tentam buscar espaços, seja num órgão técnico, o técnico geralmente está focado ali, não tem aquela visão da importância do fluxo da informação, mas ele faz esse anteparo, sensibiliza e abre espaço e presta um serviço à sociedade na medida em que atende demandas da imprensa. E é isso que deve, assim, nortear esse papel da assessoria de comunicação, que é um serviço público de uma relevância Não tenha dúvida. imensa. Agora, veja bem, existem assessorias e assessorias, né? Para quem e como. Por exemplo, você, sem dúvida alguma, queira ou não queira, e você sabe descascá-lo muito bem, mas você tem há alguns anos um grande abacaxi na sua mão, porque a Assembleia Legislativa é sempre alvo de discussões, de interpretações certas ou erradas do povo de um modo geral. O que é exercer um papel desses, onde você não, talvez você não tenha só uma pessoa a quem assessorar, mas você tem um núcleo, você tem uma coisa muito importante, que é a instituição Assembleia Legislativa. Me conta isso. E seja o parlamento alagoano, Exatamente. seja qualquer parlamento, em qualquer lugar, tirando as distinções e suas peculiaridades, né, a instituição legislativa ali funciona um extrato da sociedade. Não tenha dúvida. É o lugar da polêmica, do debate, da discussão, né? E as distorções terão que ser resolvidas no processo democrático. Não tenha dúvida. As distorções que existem terão que ser resolvidas. A nós jornalistas, nós responsáveis pela área de fazer exatamente essa interlocução com os veículos e com a sociedade, cabe propalar o entendimento interno de que é preciso, sobretudo em momentos de dificuldade, e agora mesmo tivemos aconteceu uma operação da Polícia Federal, que é conhecida por todos, né? E o presidente da casa tomou a iniciativa de, olha, é preciso, eu gostaria de soltar uma posição, soltar uma nota, enfim. E aí tem esse setor para fazer essa sistematização, mobilizar a categoria, dizer, olha, tem um contraponto aqui, e por mais que as pessoas achem que a informação foi insuficiente ou foi curta para aquele momento, mas houve já essa sensibilidade de soltar, né? O importante é que haja o entendimento e cada vez mais a compreensão de que
é preciso se comunicar. Perfeitamente. É preciso se Perfeitamente. comunicar. E aí eu pergunto a você, a facilidade ou a dificuldade de fazer com que as pessoas que você assessora, desculpe falar as pessoas, mas eu acho que como é uma instituição que tem várias pessoas lá dentro, todas elas eu acho que se julgam no direito de ter essa assessoria. E com visão díspares. Exatamente, Né? com visão. Exatamente. Esse é um grande problema. Como é que você enfrenta isso, meu querido Joaldo? Nós trabalhamos com fato, né? Com fato, a produção diária. Nós temos um canal de televisão, que é um canal institucional. TV Assembleia, canal 7. Canal 7 na net. Isso, e está no ar. Está na rede mundial de Sim, computadores, sem dúvida. porque entra ao Sem vivo dúvida. também pela internet, enfim. Mas o importante é o seguinte, está à disposição da pluralidade. Perfeito. Seja da sociedade, com espaços de prestação de serviços. Muito bom. Seja internamente Muito à bem. disposição de todas as correntes. Muito e bem. isso eu faço questão de ressaltar, porque em 10 anos de existência do canal, 2007, Isso. 2017, né, vai fazer 11 anos este ano, nunca houve assim restrições a qualquer corrente, sobretudo a corrente minoritária dentro do poder. Perfeito. Então, sempre houve o entendimento de que o canal Era para deve ser utilizado. utilizado por todos os segmentos Exatamente. políticos partidários. Independente de serem deputados, integrantes da Assembleia ou não, ele está à disposição da sociedade produtiva do Estado em relação à parte oficial, sobretudo. Prestação de contas. Por exemplo, meu querido amigo que está aqui do lado, que é o Procurador-Geral do Estado, ele se quiser ir lá, olha, eu preciso fazer um esclarecimento, a televisão está aberta. Já esteve. Já esteve por várias vezes. Sempre as portas abertas, porque é um agente público, é um funcionário de carreira, de Muito Estado, bem, então eu sempre tem o que vou dizer. acrescentar um pouco mais. Um homem que tem a capacidade, 2 homens que estão aqui nessa mesa, que têm capacidades muito correlatas, um com energia e outro com saneamento básico, eles podem se utilizar desse canal para colocar as suas ideias também para a sociedade e para os deputados que lá estão? Sim, há espaços para esse tipo de entrevista, da cidadania, da área de especialistas. Perfeito. Esses espaços Isso é muito estão importante. abertos. Há uma série lá que se chama Personalidade, né, que já passamos de 100. Inclusive Maravilha. algumas referências do Estado de Alagoas que faleceram, como a saudosa vereadora Jared Viana, né, que Grande figura. teve a eu conheci oportunidade de quando cheguei gravar aqui, 1 hora. Ibigato gravou 1 hora. Quer dizer, nós já temos nessa primeira década, sabe, Malaquias, um acervo de informação que diz respeito à história recente do Estado de Alagoas. Muito E bom. nós já estamos começando a nos preocupar em fazer com que esse material tenha não só perenidade, tenha um destino e acesso à pesquisa, à documentação histórica. Muito bom. Isso é importante. Por exemplo, desculpe, gente, mas é que o assunto é tão interessante, que interessa a vocês todos também, que eu me estendi um pouquinho mais. Só para saber, material como esse, por exemplo, pode um dia ir para o Museu da Imagem do Som? Claro. É uma ideia, né? Fazermos assim a Um acervo, transferência desse exa- acervo. Não é nem a transferência, é o duplo acervo. Não, mesmo até a doação, o repasse, para que Com esse certeza. material fique à disposição. Muito bom. E democratizado para pesquisa, para Muito bom, consulta. muito enfim. bom. Agora, como é que a gente pega, por exemplo, meu querido Herbert Lisboa, essa história, porque o Herbert tem uma história aqui, sabe? Eu conheço o Herbert desde que cheguei aqui. Ele realmente tem uma história. Talvez as pessoas não tenham conhecido muito, nem se aprofundado muito, mas a história de loucura, de desbravamento, de fazer cinema numa terra que não é uma terra que se fazia cinema ou coisa parecida, de formar atores e por aí vai. Isso é uma loucura total. Isso também merece estar. Eu já tô louco mesmo, porque é o seguinte, veja, quando eu comecei a área aqui, todos os cineastas tinham desistido, diziam que não aguentavam mais a falta de apoio que existia, né? Então eu criei, pela minha formação também, por exemplo, na área de jornalismo, eu estou desde a década de 80. Sempre com coluna, jornal e tal. Então, quando eu cheguei, aí me aconselharam, eu vou começar cinema. Eu já tinha vindo da Bahia, eu digo, eu vou começar. Aí todo mundo me desaconselhou. Aí depois que viram que não ia conseguir me desaconselhar, aí disseram, tá bom, então faça o seguinte,
você faça um filme num lugar só, numa fazenda, e só com 5 atores. Eu digo, não, vou fazer ao contrário. Eu fiz em 6 cidades e com 150 atores. Entendeu? Brincadeira. Eu digo, se eu tenho que me testar, eu vou testar o primeiro filme que teve, foi o Sanky, o Andarilho da Sabedoria, que a gente gravou, foi muita gente, era ônibus de atores para ir. Então, e até agora, aí fui começando a aperfeiçoar. O início de aperfeiçoamento foi com o roteiro. Eu acho que a busca da gente, do filme, da gente, é que tem uma história boa para a humanidade. A gente falando de funções sociais, a gente precisa entender que a gente tem uma missão, na minha opinião, espiritual na vida, de usar o nosso ofício para o bem. Se a gente não faz isso, a gente não vai ser feliz, na minha opinião. É verdade. Entendeu? Como diz Buda, não estou colocando a questão religiosa, não procure tua felicidade fora. Ela está dentro de você. Mas isso é uma verdade. É uma verdade. Então a gente procurou, eu conheci, hoje eu já treinei cerca de 3.000 atores nessa história. Olha que beleza. Desde uma menina, por exemplo, lá do interior, que era de Malhadas, que era do interior de Marechal Deodoro, que eu fui visitar a casa dela, não tinha nem televisão na casa dela, dormia à noite por causa do calor, na porta do casebre dela, lá por causa do calor. Até um ator da Rede Globo, que foi o Marco Weinberg, no último filme que eu fiz em 3, foi o Mistério do Homem de Barro, que foi difícil pra caramba, que eu tive que fazer um ator todo melado de barro, nascendo do barro, vindo de um cometa, de cenas de um cometa há 300 anos atrás, até o tempo atual, até o ano 2060, Herbert, quando ele tinha lá o Marco Weinberg, que contracenou com o Paulo Silvino, do Cara Crachá. Muda de assunto, que aí é um grande amigo meu que... O Marco Weinberg? Não, o Paulo Silvino. Paulo Silvino. Que se foi o ano verdade. passado. Grande amigo meu. Bom, vamos lá. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Aliás, no meu livro, Por Causos da Vida, tem um causos com o Paulo Silvino, né? Gilberto sabe, né? Tá lá um causo verdadeiro. Me diga uma coisa, só para entender rapidamente, que eu quero passar para outros assuntos também. O que é distribuir? Produzir, você já me mostrou que você produz, está no Bahia para o 15º. E distribuir, para onde? É para salas de projeção? É para televisão? Para onde é? Eu comecei a criar um trajeto em cima de cursos, né? Os meus cursos buscam uma profissionalização, junto com os sindicatos artistas, né? Para que o indivíduo, além de participar do curso, o TCC dele seja um filme. Muito bem. Entendeu? Então aí já vem 14 filmes isso aí. Então, a partir disso, ele no mínimo, ele vai se ver na telona. Claro. E eu fui, meu primeiro filme, eu me lembro que eu fui em várias regiões para apresentar o filme aos matutos, às pessoas todinhas que eles estavam lá. A interiorização do cinema, muito bom. Então, a minha ideia Nunca fez uma parceria com o SESI, que faz esse tipo de interiorização? Não fiz não. Não? É importante. Não fiz não. Eu tenho trabalhado independente. Existe uma desvantagem e uma vantagem. A desvantagem é que você não tem verba federal. Então, eu conto com a minha imagem de cineasta, desde a década de 70 e 80, para que as pessoas acreditem no nosso trabalho. A gente faz um treinamento cênico na área, a gente faz até pegadinha na rua. Muito bom. Entendeu? Para formar esses indivíduos, tem um certificado, tem formatura, entendeu? Tem formatura e tem muitas coisas que ele recebe, como, por exemplo, o vídeo photobook, que pode mandar para as redes de televisão e tudo. Herbert, daqui a pouco a gente volta. Tiago Falcão, me conta uma coisa, porque ele falou em treinamento. O treinamento me lembra exatamente uma das funções da Abrazel, que é buscar o máximo de capacitação, qualificação e treinamento daqueles que trabalham com a gastronomia local. Me conta alguma coisa sobre esse trabalho da Abrazel. Correto. Em abril, todo abril, a gente faz as... Eu queria dizer aos meus amigos que são de outros assuntos e a você que também é que podem interferir nele, nas respostas dele, com perguntas, etc. Principalmente os jornalistas. Todo abril a gente faz a chamada Semana do Conhecimento Abrazel. Então, essa Semana do Conhecimento, ele tem o objetivo dessa qualificação profissional, desde o gestor aos seus colaboradores.
Então, esse ano, a gente conseguiu passar lá dentro desse treinamento mais de 1.000 pessoas. A gente trouxe palestrantes do Brasil inteiro. Trouxemos pratas da casa também, que foram um sucesso. E a gente tem um projeto de qualificação durante todo o ano. Esse, de forma específica, é uma semana toda dedicada à questão do conhecimento, né? Mas a gente tem outros projetos. Um deles é a Cozinha Brasel, que está sendo formada lá no Maceió Shopping. Eu acredito que no mês que vem comece o processo de construção. É uma espécie de festival? Na verdade, perene? a gente ganha um espaço lá dentro do shopping. Que beleza com a isso. concessão durante 20 anos que o Rodas cedeu para a gente, que a gente vai construir uma cozinha realmente. Que maravilha, meu Joaldo, olha aí. Com toda uma estrutura para receber 50 pessoas e assistir a uma aula show ou palestra de gestão. E aí a gente vai ter essa possibilidade de troca de informações com fornecedores e local. Isso é muito bom. Fala, João. Eu só quero aproveitar o fato dele ser líder de um setor e fazer uma pergunta que talvez seja pertinente pelo fato de ser um setor que emprega muita gente, tem uma capilaridade muito grande, né? Você tem percebido uma curva ascendente, por mais lenta que seja, ou não, no sentido da absorção de mão de obra no setor de bares, restaurantes, enfim? O que aconteceu? Os bares e restaurantes tiveram redução durante esse período da crise em relação à questão da mão de obra, mas ela é um dos maiores empregadores ainda que aqui temos. No turismo, ele representa 50% do nosso emprego do turismo. Então já é um grau muito grande. Muito. E de um tempo para cá, vou falar a nível Alagoas e a nível Brasil. A nível Alagoas, a gente vem vivendo um bom período em relação à questão turística. A gente vem se destacando como primeiro destino CVC, se eu não estiver enganado, a gente ficou em terceiro lugar da Destino Azul, Viagens. Então a gente está num estágio bacana. Novos voos charters. Isso. Né? E inclusive agora para Córdoba, na Argentina. Exatamente, está por dentro. E com essa questão da crise e ao mesmo tempo o crescimento do turismo em Alagoas, a gente terminou sendo um receptor de pessoas que estavam ali saindo do mercado em outras áreas e se empregando dentro de bares e restaurantes. Então, essa é a nossa realidade. Hoje, ele tem a possibilidade de ser o primeiro emprego da pessoa e a pessoa se formar, ser um garçom, ser um maître, depois montar o seu negócio, como tem de um engenheiro que vira chefe. Que tá moda no Brasil agora. Verdade. Não é? Que assume gerência, que vira chefe. Tem um programa na televisão que eu não perco, que é o Masterchef. Ainda foi ontem, eu não perco. Porque é sensacional. E aí você começa a procurar dentro da TV a cabo, que meu amigo tanto citou aí, que está crescendo cada vez mais, e você encontra N canais de gastronomia. Está na moda, meu amigo, mudou tudo. Não é não? Então parabéns por ser presidente da Brasel. Obrigado, muito obrigado. Não é não? Meu querido Gilberto Espírito Santo, eu queria que você traçasse um perfil, já que nós já tivemos, inclusive, há pouco tempo, um grande apagão aqui, e por aí vai. Qual é o perfil hoje da matriz energética, sobretudo no Nordeste? Geraldo, com perguntas abertas a ele. O perfil tem vários perfis. É por isso que eu acho importante a colocação que foi feita anteriormente da pluralidade de ideias, da pluralidade de pontos de vista. A gente sempre disse, ninguém é o dono da verdade. Então, é importante que a gente sempre observe que existe a verdade dele, existe a minha, existe a sua, porque somos de visões diferentes, somos de profissões diferentes. Então, se você vê essa questão da energia, se você for olhar a visão de um determinado grupo que defende a estatização, ele tem uma visão. Se você vai olhar o ponto de vista do pessoal que defende privatização de serviços,
Ele tem outra visão. Muito bem. O que é importante nisso tudo é que essas duas visões sejam bastante colocadas e debatidas e, fundamentalmente, que a população que escuta tenha educação para saber decidir. Perfeito. Porque sem educação também não vai adiantar nada. O Herbert quer entrar no A seu gente assunto. tem que ter uma população educada para poder a gente decidir bem e para se ter democracia, porque sem educação não tem democracia. Com certeza. Não existe isso, pelo menos no meu ponto de vista. Qual é a sua intervenção rápida, Herbert? A intervenção é o seguinte, eu queria depois fazer uma pergunta sobre se vocês concordam que existe o aquecimento global, vocês dois, tá? Mas eu quero perguntar, Gilberto, você acha que existe... você acha que existe uma possibilidade de um consenso em relação à visão pública da visão privada e se chegar a uma conclusão, digamos assim, consensual, repetindo o que eu disse no começo, você acha que há condição nesses dois ramos que cada um está numa posição radical, né? Eu não acho que possa haver consenso nisso não, porque isso é uma questão ideológica. É uma questão ideológica, isso não vai parar nunca. Vai ter determinados momentos que a sociedade mais vai caminhar para um lado, vai ter determinados momentos que ela vai caminhar para outro. E o caminhar de um lado para outro depende da eficiência com que você executa e a coisa. Porque se você faz bem, não tem como o outro ocupar esse espaço. Agora, se você faz mal, se você executa mal, aí você vai abrindo o espaço. Álvaro Menezes vai entrar nesse assunto com você. Eu queria completar aqui o meu amigo professor Gilberto, num pouco do que o Herbert falou aí também. Eu acho que talvez a gente tenha que situar nessa pluralidade que o Gilberto chama a atenção, o consenso. A gente hoje discute muito essa questão do público e do privado na operação de serviços públicos. Aí a gente pode falar na distribuição de energia elétrica e nos serviços de saneamento, água e esgoto. Agora, em março, nós tivemos o Fórum Mundial da Água no Brasil. E a ABS, a associação que eu faço parte, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, participou como apoio desse evento. Ele foi o primeiro realizado na América, no Hemisfério Sul, né, o 8º fórum, e foi o primeiro no Hemisfério Sul. E 3 pontos, Gilberto, foram muito discutidos lá. Essa questão da relação do público com o privado, que ela permeia todas as discussões, a gente sempre fala disso. A questão da segurança hídrica, porque depois da crise hídrica em São Paulo, a gente passou a ter em mente e conhecer esse conceito de crise hídrica, que é do Sudeste, porque aqui a gente vive na seca há 200 anos. Então, a gente aqui tem somente o efeito de uma crise hídrica que piora a seca. Né? Muito bem. Então, na verdade, esse outro foi ponto discutido, a questão da segurança hídrica. E um terceiro ponto foi sobre como viabilizar mais investimentos para o setor em geral, o setor de águas, vamos chamar assim, né? Incluindo serviços todos relacionados com saneamento, gestão de recursos hídricos. E aí, voltando ao ponto de encontrar um consenso, eu acho que cada público vai ter que se posicionar sobre a busca desse consenso. Se a gente for olhar para os prestadores de serviço hoje no Brasil, no setor de saneamento, a gente tem hoje 15% da população brasileira já atendida com serviços públicos prestados por empresas privadas, tá? E esse mercado ele vem sendo muito discutido. A gente tem 15%. A gente tem 75% dele na mão dos públicos estaduais, como companhias de saneamento como a Casal, e o resto nos municipais. Então a gente tem hoje uma necessidade, aí volta um pouquinho também ao que o Gilberto falou, de focar na sociedade. A sociedade precisa rapidamente de soluções, tá? Essa solução passa por eficiência, que o Gilberto chamou a atenção, e por capacidade de executar. Se vai ser o público ou se vai ser o privado, o prestador público ou o prestador privado, isso eu diria que é uma questão para ser analisada caso a caso. Muito bem, eu vou até os nossos comerciais, voltamos já, mas o Tiago queria fazer uma interferência no assunto, então você começa logo depois dos comerciais fazendo a interferência nesse assunto, que foi tão bem colocado pelos dois experts, um em energia e outro em saneamento, em água, de um modo geral, que tanto se discute. Me deixou sem resposta, você responde. A mim não, ao nosso público telespectador. Você responde, meu irmão, na volta, ok? Eu vou fazer o seguinte, vai ser muito rápido, que é para o meu amigo Fábio lá não reclamar. Quer ver como é que vai ser rápido? Uninasal, uninasal.edu.br. Você vai lá, sabe tudo sobre a Uninasal. Olha,
Sebrae AL, especialista do Sebrae em pequenos negócios. Também você vai no site do Sebrae e sabe tudo. Tudo. Imprensa Oficial Graciliano Ramos, oxa, pai, entra lá, Imprensa Oficial Graciliano, você vai saber tudo, não tem problema nenhum. Oxa, tá gostando, meu filho? Olha, tô tirando o tempo, viu? Sancar Veículos, que vem aí com um festival de veículos que não tem tamanho. O Lar Steel Frame, que é a melhor maneira de você construir com a estrutura de aço leve, a Bodega do Sertão e o Filé do Zezé, os dois grandes ícones da gastronomia, dividindo o bate-papo, semana um, semana outro, semana um, semana outro. E, obviamente, que nós estamos onde? Nós estamos no Mestre Cuca, da Casa da Indústria, e logo que eu voltar dos comerciais, tem alguém que vai me ajudar a fazer o comercial do Mestre Cuca. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Muito bem, voltamos. O Fábio disse, quando quiser pode voltar, estou voltando. Não, grande Fábio, grande Júnior, gente que está sempre comigo e que adora fazer esse programa com a gente, e é por isso que ele vai para o ar. Ele vai para o ar porque é feito com gente que tem coração, que tem carinho para fazer. E quando tem carinho para fazer, meu amigo, obrigado, Fábio. Obrigado, Júnior. Obrigado a Felipe, que não está aqui hoje. Obrigado ao Vinícius, ao Sidraque, a todo mundo que está por trás. É bom demais. Isso é bom demais. Meu querido Tiago, você queria interferir nesse assunto. Está se falando aí desse consenso do público e do privado, e eu assim, aproveito, né, que é a ocasião. Hoje existe aí as PPPs, né, que estão sendo montadas, estruturadas, principalmente nessa questão de casal, da concessão da parte do esgotamento, de licitação sobre esses processos. Talvez essas PPPs não são a solução entre a junção do público e do privado, a não precisar, assim, de forma por completa, privatizar, né? Porque, se eu não estiver enganado, tem um limite de tempo, tem um prazo de concessão para que ele possa fazer o investimento, que hoje é necessário, a questão dos investimentos, né? A gente é visível que a gente precisa da celeridade e, ao mesmo tempo, a gente continuar tendo o Estado ali presente em relação a essas ações? Essa pergunta seria importante que também o nosso amigo
não só o Álvaro, como o nosso procurador-geral entrasse nessa história. Diga, Álvaro. Não, assim, de forma... Boa pergunta, obrigado. Do nosso tempo é uma boa pergunta mesmo, porque as PPPs elas têm surgido como uma solução para todos os problemas que existem. Vou falar do setor de saneamento, né? Na verdade, genericamente no Brasil, a Lei 11.079, que eu estou na frente de um grande jurista... Eu estou sabendo, estou tendo uma informação aqui, Tiago, que você fez a pergunta para a pessoa certa, que já escreveu até um artigo sobre isso. Ó. Então, ela define que no Brasil, PPP, que é parceria público-privada, ela inclui também um outro instrumento, que é a concessão. Perfeito. A concessão do serviço público para algum ente público ou privado. Então, as PPPs, Tiago, elas podem ser aplicadas, e eu sempre gosto de dizer, estudando também caso a caso. O estado de Alagoas tem 2 PPPs. Foi pioneiro numa PPP de abastecimento de água no Nordeste, a de Arapiraca, que opera até hoje, foi a segunda do Brasil, e pioneiro também de esgotamento sanitário, que está em fase de implantação aí no governo Renan Filho, que vem fazendo um bom trabalho nessa área de saneamento também. Além das PPPs, o que o mercado tem mostrado hoje, e quando eu falo em mercado assim, eu me lembro da época que eu estava na Casal e dos meus amigos do sindicato que detestavam ouvir falar na palavra mercado. Na verdade, o mercado, ele serve para todo mundo, tá? Ele é público, ele é privado. Então, o mercado de saneamento hoje, ele mostra que as companhias de saneamento estaduais lutam fortemente para fazer PPPs, no sentido do que a gente tem aqui em Alagoas, porque as PPPs, elas não tiram da Companhia Estadual de Saneamento o poder de gerenciar todo o serviço, ela compartilha, tá? E o mercado municipal, tá? Que é o poder concedente, que é quem manda no serviço, ele vem buscando o privado como alternativa via contratos de concessão. Muito bom. Mas isso é uma coisa que varia de cidade a cidade, de estado a estado, de região a região no Brasil. No Sul e no Sudeste, no Centro-Oeste, a gente tem vários exemplos de concessões. No Nordeste e no Norte a gente praticamente não tem, a não ser recentemente Teresina. Teresina passou a ser operado por um privado, mas é uma subconcessão. Então os modelos, Tiago, eu sempre gosto de dizer, eles precisam ser testados. O que eu chamo a atenção é o seguinte, repito, a população não pode esperar que a gente continue com os mesmos índices de atendimento de água e de atendimento de esgotamento sanitário. Alguma coisa precisa ser feita rapidamente, porque o efeito não é só na saúde pública, o efeito é na sociedade em geral, no meio ambiente, nos recursos hídricos, na economia, tudo isso é afetado. Então, alguma coisa precisa ser feita rapidamente. E o entendimento do que é o modelo é que é fundamental. Volto a um ponto que o Gilberto falou. Essa educação que a gente falou aqui no sentido que o Gilberto expôs, não é só educação formal, aprender a somar, subtrair, é escrever. É a educação do entendimento social, do que é a vida comunitária, educação social. Então, saber o que é uma PPP, saber o que é uma concessão, saber o que é um serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário é uma obrigação de todo mundo. Até para você dizer, sou contra um privado, que às vezes a pessoa não sabe nem como funciona, e sou a favor do público. Muito bom. Gilberto, você ficou com uma resposta em andamento. Fiquei, para você ver. Não esqueço, não. Você vê, Geraldo, a mistura que tem nessas coisas todas. Essa questão do apagão que você falou, o mais recente, uma linha de corrente contínua estava sendo construída pela Abengoa, que foi uma empresa privada da Espanha que ganhou a concessão. Muito bem. A empresa faliu. Por que a empresa faliu? Porque o governo, no seu edital, botou uma remuneração de investimento em torno de 6%. A empresa não aguentou, terminou não fazendo a obra, não concluindo a obra e veio a ser dada a caducidade da empresa, foi dispensada e assumiu uma outra. Muito bem. A linha precisava entrar em operação por conta da questão da geração. Então, nesse corre-corre, o que é que acontece? O camarada, em vez de deixar o ajuste de um equipamento de proteção, deixar o ajuste, por exemplo, em 5, deixou em 4. Muito bom. Aí passa uma potência maior do que 4. Aí aquele equipamento abre. Ora, essa linha, ela sai de lá de Belo Monte, né? Vai até Minas Gerais, estreito. Então, uma linha dessa saindo é o efeito dominó. Aí sai que foi o caso derrubando todo o sistema, porque o sistema é interligado. Quer dizer, na hora em que você
puxa mais potência para você, vai derrubar aquela proteção e vai sair derrubando. O que ficou provado, Geraldo, nesse momento, aí vamos trazer a coisa aqui para nós, foi a fragilidade do Nordeste, né, nesse ponto todo. Muito bem. Naquele momento, nós estávamos recebendo 35% da energia aqui consumida lá da região norte. Muito bem. Né? Razão pela qual, lá na região norte, com 2 horas, se recuperou o sistema. E aqui, um problema que deu às 3 e pouco da tarde, veio chegar a energia às 7 Alexandre da Lino noite. quer entrar nessa Porque história o processo de religação de um sistema interligado é de uma complexidade tremenda. Você vai ligando por partes, né, para que aquela proteção não vá abrir é o dominó novo. mesmo, Então, como você é bem um explicou. dominó. Alexandre Lino quer fazer uma pergunta nesse assunto, é isso? Isso. Então vamos lá, rapidinho. Alberto, deixa eu aproveitar aqui, né, o seu conhecimento. O futuro é das energias renováveis Boa ou pergunta. dos combustíveis fósseis? Muito bom. O futuro é uma combinação das coisas. Não existe nenhuma substituição, né? Solução de dizer eu vou resolver sozinho os problemas. Todos nós sabemos que as energias renováveis, principalmente eólica e solar, elas são intermitentes. Né? Então, como é que, se fosse tudo energia eólica, como é que fazia quando não vai ter vento? Né? Muito bom. A energia solar, como é que vai fazer de noite? Como é que vai fazer nos dias de chuva? Né? Nos períodos de inverno em outros locais. E ela é pouco cumulativa. Então você tem que ter outro tipo de energia, que são aquelas energias que você domina, porque essas duas que eu falei você não domina. Você pode prever com modelos matemáticos quando ela vai entrar e vai sair de operação, mas você não domina. Gilberto. Então, as energias ditas fósseis, você domina. Você sabe que daqui a, por exemplo, a 2 meses, na hora tal, eu vou botar uma usina térmica em operação. E ela vai entrar em operação. Gilberto, eu vou começar uma brincadeira nesse último bloco, daqui a pouco termina o programa, e eu começo com você. Você está transformado em repórter. Escolhe uma pessoa para fazer uma pergunta e faça. Tá bom. Na mesa. Eu vou perguntar aqui para o Joaldo. Não sei por que alguém me disse que você ia perguntar ao Joaldo. Porque ele está não sei aqui por em quê. frente a mim. É porque está em frente a você. Ah, legal. Vamos lá, Joaldo. Olha, se prepare, Joaldo. Não, agora o problema não é esse, Joaldo. Repórter novo, a gente tem que tomar cuidado, né, Lino? Vamos lá, vá. Vamos lá, Gilberto. Sou eu que pergunto, né? Você que pergunta. Ô, Joaldo, é a questão da comunicação. Hoje a gente vê, né, que as empresas continuam administrando, né, como nos períodos dos anos 50, da primeira revolução industrial, né? E também na comunicação a mesma coisa, né? Tem muitas empresas ainda estão naquela era da primeira revolução industrial, quando hoje nós já estamos na 4ª revolução industrial e, consequentemente, com toda essa questão de internet das coisas, de smart grids, e a comunicação tem que ser, obviamente, diferente daquela comunicação que eu, quando administrava, fazia. Né? Quer dizer, você queria dar aqui a sua opinião sobre essa mudança, né, na administração, sobre a questão de comunicar bem, para que a sociedade entenda muito bem o que é que você está fazendo, qual o serviço que você está prestando, qual o seu custo e a transparência, né, de toda essa questão. Tá. Primeiro, saber que, mesmo tendo uma concepção empresarial, os meios que assim se posicionam no mercado, né, precisam sempre entender que
diferentemente de uma padaria, eu estou citando padaria, mas poderia citar qualquer... Né, um veículo de comunicação não funciona com essa lógica. Não pode funcionar com essa lógica, embora tenha o seu departamento comercial para, assim, atuar e interagir com a sociedade, porque os diversos segmentos econômicos necessitam da informação para se movimentarem, né? Mas tem algo dentro de uma empresa dessa que o empresário precisa sempre ter em vista. Isso eu me lembro em discussões, inclusive, eu estava ainda na fase acadêmica, lá na década de 80, e inclusive, certamente foi um amigo seu, o nosso saudoso Denis Agra, já falava para todos nós, né, sobre o lucro indireto que os empresários não costumavam discutir naquela época, né, sobretudo nos embates em que estavam em jogo os interesses entre o capital e o trabalho, que é o lucro indireto da informação, né? E sob o ângulo da nossa categoria. Isso estava sempre em discussão. Em qualquer época, seja na época da Idade da Pedra, depois de Gutenberg, ou dos tambores lá em que o cidadão o ser humano começou a se comunicar, até a fase da digitalização. Há algo essencial nisso. O toque do tambor não podia ser um fake news lá atrás, né? Tem que ser verdadeiro, tem que passar a mensagem. Hoje em dia, independentemente da ferramenta, que eu já disse aqui, serve para o bem ou para o mal, a informação tem que estar apurada, que essa é a base do jornalismo, né? Acho que a sobrevivência do veículo, do ponto de vista comercial, mercadológico, passa pela credibilidade do seu produto, assim como qualquer outro produto, outro mercado. A credibilidade é que vai ditar a sobrevivência, no meu entendimento. Inclusive, eu queria aproveitar, eu estava acostumado com o microfone, depois esqueci o meu. Só um parênteses, deixa eu aproveitar o que o Joaldo disse, só para dizer o seguinte, se um veículo não tem credibilidade, o produto que estiver inserido nele vai perder a credibilidade também. Não tem a menor dúvida, porque se você trabalha... colocou muito bem isso, Porque se você Joaldo trabalha com versões absolutamente desassociadas do fato, da verdade, a tendência é que até o departamento comercial comece a perceber que os agentes econômicos, os segmentos da sociedade vão se distanciar. Com certeza. Porque não tem credibilidade. Com certeza. Como é que eu vou, por exemplo, chegar aqui, tão bem convidado pelo meu querido amigo Tiago, falar do mestre Cuca se eu for um pústula? Se eu for um cara que eu não tenho a credibilidade na sociedade, eu não posso fazer isso, eu vou prejudicar o estabelecimento dele. E outra coisa, viu, Geraldo, o importante nisso aí é a pluralidade. A pluralidade. Né? Porque é preciso ter uma visão plural. O veículo tem que ter uma visão plural. Essas versões díspares que vocês estavam nesse tanto falando sobre energia, sobre água, né? Quer dizer, há versões que precisam ser levadas em consideração, angulações diferentes do mesmo fato. Muito bem. A quem você faz a pergunta agora? Você, João. Eu faria ao Álvaro, porque... Mas o Álvaro acabou de falar, escolhe outros que não sejam os dois. Ou para ele, ou para... Foi o Gilberto que fez. Desculpe, foi. Exatamente, então, a pergunta foi, ele complementou. Mas agora, em off aqui nós estávamos falando, né? E eu acho que é algo assim que interessa muito, e essa história da utilização dos nossos aquíferos, né? Sobretudo o lençol freático. Muito bem. Acho que é algo que me preocupa muito quando vejo essa expansão mobiliária para o norte de Alagoas. Muito bom. A utilização, como é que está acontecendo esse abastecimento desses condomínios? A utilização me parece que não tem sido por água de superfície. Isso é um problema, não é, Álvaro? Bela pergunta. Ok. Eu só queria pedir o seguinte, agora vamos ser sintéticos. Bem rápido. Nas perguntas na verdade, essa utilização do aquífero que você falou... Dá uma conferência. Ela precisa, de fato, hoje ser mais regulada, mais acompanhada. Agora, o uso desenfreado da água subterrânea se dá pela falta de redes de distribuição de água do prestador de serviço. Então, onde ele não consegue atender, o condomínio ou a região perfura seu poço e começa a utilizar. O risco está exatamente na falta de fiscalização, que amplia exatamente a possibilidade de você contaminar esse aquífero. Muito bem. Mas, em geral, é isso aí. Muito bem. Agora, quem você faz uma pergunta? Vou perguntar ao doutor Francisco Malaquias aqui. Que beleza, que maravilha. Transformando todo mundo em repórter. Que gerencia aqui
e coordena, comanda um órgão muito importante do Estado muito. e que a gente durante 30 anos trabalhou e conviveu também com procuradorias aqui em Pernambuco. E a minha pergunta, Francisco, para você é sobre, assim, de que forma a Procuradoria-Geral do Trabalho pode agilizar mais o andamento dos processos, já que, em geral, quando a gente vai num órgão público, tem uma reclamação sempre muito grande de que chegou na Procuradoria, aí o processo demora muito. Então, pode ser, eu acredito que já tenha melhorado bastante na sua gestão, mas falando em termos de eficiência, que pontos você destacaria como formas de tornar mais eficiente o trabalho de uma Procuradoria em prol do andamento mais rápido na prestação dos serviços públicos? Boa pergunta, hein? Toda demora do processo, Álvaro, não é na análise dos casos, e sim na burocracia. O processo muitas vezes leva 3 dias para chegar na mesa de um procurador para ele analisar. Então a burocracia é a grande responsável. Eu também acho. O grande responsável disso. O mais importante, a digitalização quebra esse paradigma burocrático, porque a digitalização sai de um ponto de análise a outro. Não passa pelos meandros burocráticos. Então, a saída no futuro, e a gente tem investido muito isso no governo Renan Filho, em sistemas que coloquem as pontas juntas e tira o meio desse processo. E eu acredito que o futuro tem que ir pela digitalização dos processos administrativos também. Nós estamos tendo esse avanço nos processos judiciais. Hoje a digitalização é a realidade. E a gente tem que levar essa digitalização também para os processos administrativos. Muito bem. A quem você pergunta aqui na mesa? Eu pergunto ao nosso cineasta. Ao nosso cineasta. Nosso querido Herbert Lisboa. Eu gostaria de saber do Herbert, nesse processo de criação que ele faz e utiliza isso para treinar artistas, ele tem encontrado dificuldades de achar o talento, porque eu acho que o talento é uma das coisas mais difíceis de ser encontrada. Você tem tido essa dificuldade nas suas andanças? Bom, quando eu comecei esse trabalho, eu comecei a descobrir que, primeiro, que o método usado era errado. Um método russo, que é usado pelos produtores e diretores de cinema, teatro, TV e novela do Brasil e do mundo, porque fragmenta a personalidade. Então eu vinculei o talento à autoestima. Como eu sou psicólogo e eu usei a meditação com essa questão, então eu descobri que todo mundo tem o talento para ser ator. O que falta é a consolidação da autoestima para fazer aquilo ali. Então, o nosso processo, por exemplo, apesar de ser um curso de formação de ator para cinema, teatro, TV e redes sociais até, em si, ele é um processo de elevar a autoestima do indivíduo. Entendeu? É um processo espiritualizado também. Nós não tratamos o ator, o aluno, como um técnico só. Nós tratamos como pessoa. Então, eu não tenho tido essa dificuldade porque eu gosto de ver a dificuldade como uma forma de você buscar a autoestima dele. E nisso, felizmente, a gente tem conseguido e agora vamos para o 15º filme. Coisa boa, quem você pergunta? Eu vou você perguntar o Thiago e ao nosso anfitrião aqui, muito né? Bem, muito bem, muito bem. Eu tenho, o Joaldo aqui me deu um puxão de orelha desgraçado aqui, porque eu botei açúcar no café, entendeu? Porque ele disse para mim, Herbert, é o pó que mais mata na humanidade. Aí eu me lembrei, já que você trabalha com a gastronomia, que nós estamos numa fase também muito boa da humanidade. Qual é? Nós estamos transformando as coisas de alimentações mais naturais, estamos com preocupação com qualidade da alimentação, a fiscalização em si. Então, na sua opinião, o que é que tem avançado em relação a isso, a ter alimentação mais natural, mais adequada ao ser humano? Aí eu vou na questão. Uma coisa mais adaptada exatamente ao ser humano como ela é. Muito bem. Isso, na verdade, isso já é uma tendência, já tem um pouquinho já de tempo que já acontece. Você vê grandes redes de fast food tendo essa preocupação.
Lógico que vão continuar tendo produtos específicos para o segmento deles, mas sempre vão tentar trazer essa sensação para o consumidor que está tendo essa preocupação em relação à qualidade, no sentido nutricional. A questão dos restaurantes hoje, cada dia mais, diminuindo a quantidade de sal, utilizado em suas receitas, trazendo outros segmentos, como pessoas que hoje não comem mais carne. Então, você sempre vai encontrar algo vegetariano, que a pessoa consiga ser vegano. Vegano é um pouco mais difícil, porque já é uma cultura mais específica. Ele linka até o fato de você, às vezes, não usar uma bolsa que tenha algo que tenha vindo animal. Então, acho que o vegetariano hoje é mais presente. É muito difícil você chegar num restaurante e não ver algo que seja vegetariano. Muito bem. Vegano, né? Como se chama? É verdade. Vegano, não é isso? Tiago, agora você pergunta ao Lino. Ao nosso colega. Amigo, eu acho que... Rapidinho, viu? Tem que ser sintético. Tá, você pegou de surpresa. Vamos lá. Tem que ser sintético. Vá, Tiago. Vamos lá, Lino. Lino, eu acho que existe para você, existe uma dificuldade dos meios também de comunicação, entender o seu trabalho em relação a essa assessoria de imprensa, dessas matérias que às vezes vêm como matérias não pagas, né? São mídias espontâneas, para que eles entendam esse trabalho também de trazer a notícia, ou você acha que hoje não, em Maceió, não existe essa barreira? Boa pergunta, Tiago. Hoje os meios de comunicação, eles já entendem a necessidade do serviço da assessoria, que a assessoria ela está aí para fazer pontes, para ligar o assessorado ao veículo e o veículo dissipar as informações para a sociedade. A gente está falando agora aqui na TV Mar. A TV Mar, sob a direção da jornalista Patrícia Barros, a gente tem essa política de dar espaço, de ouvir a assessoria, de receber a informação e, através de receber essa informação, a gente espalha, dissipa para a sociedade. E isso tem dado bons resultados, a gente tem crescido muito em audiência. Está aqui o Geraldo, que é uma prova disso. A audiência da TV Mar tem crescido muito, até porque a gente não está só no canal 25 da NET, a gente está nas redes sociais. Mas você sabe por quê? O pessoal às vezes diz assim: pô, teu programa tem uma audiência danada, que bom, é sucesso. Eu digo, eu disse, qual é o motivo? Eu disse, dois. Os meus convidados. Não tenha a menor dúvida que isso aí é o fator preponderante para que haja sucesso. Não adianta você fazer um programa sem bons convidados. E outra, a emissora que acredita no programa e toca para frente. Então, é por aí. Obrigado, Lino, por ter vindo a esse programa. Meu querido Tiago, obrigado por ter vindo a esse programa. Nós estamos, infelizmente, no final. Mas eu queria que você, antes de terminar, você dissesse rapidamente, faça um comercial do Mestre Cuca, por Mestre favor. Cuca, com todo prazer. O Mestre Cuca, ele já tem há 20 anos, né? A gente começou na Ponta Verde, temos essa unidade aqui já há 7 anos. E o Mestre Cuca funciona aqui no Farol de segunda a sexta-feira, no horário do almoço. A gente está sempre aberto na hora do almoço. E à noite, aos sábados, a gente sempre à noite dançante, que tem casais fantásticos, são nossos clientes há vários anos que estão aqui com a gente. E sempre trabalhando também com festas e eventos à noite. Então, todos convidados a conhecer o Mestre Cuca, seja para a parte de eventos como no almoço. Obrigado, amigo. Obrigado a todos. Recebido. Obrigado a você, meu querido Gilberto, meu querido Álvaro Menezes, muito obrigado. Nosso procurador-geral, outro dia ele fez um bate-papo que fez um sucesso, deu um recall danado aquele bate-papo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado você, meu querido amigo. Eu quero render, meu querido amigo Herbert Lisboa, eu quero render uma homenagem muito grande a uma pessoa que eu acho que ele vai fazer ele assistir esse programa, porque eu vou encerrar o programa mandando um beijo muito grande para um cara desse tamanho assim, chamado Luca. Ô cabinha bom danado. Não é, Joaldo? Você pode dar esse abraço para ele? Pega aí o microfone, pode? Mando sim, mando um maior abraço, mando um beijo. Isso, deu um abraço, deu um e beijo. levo. Mando por aqui e levo.
obviamente extensivo a Estela. Para o Pimenta Luca. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um Almoçando com a Notícia, uma reprise do Almoçando com a Notícia, ou a partir de segunda-feira, mais um bate-papo, que agora o primeiro bate-papo que é exibido no dia... Não é, Lino? Pois é, o Lino me prometeu que vai lembrar sempre a vocês, no final do esporte, que a primeira edição do Almoçando com a Notícia agora é 13h30. 13h30, a segunda 19h30, como já sempre foi, e a última meia-noite. Ok, gente? Muito obrigado a vocês. Ele mandou dizer que quer nossos encontros. Então o encontro está marcado. Até lá, gente. Obrigado. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.